Oi, galera! Ele assim, tá valendo? Tá valendo? Já tá valendo. Vou esperar o pessoal entrar pra gente começar a nossa live de hoje. Olá! Fala, Eveline, Lucas, Daniele. E ó, quem tá aqui, Dr. Gustavo. Que honra! Fala, Sandra. Reunião daqui a pouco. Francisco tá pedindo pra avisar. Pri Damásio, Fabiane. Opa, equipe Saluté na área. Que beleza, dupla dinâmica o Gustavo tá falando. É isso aí, doutor Gustavo, dupla dinâmica aqui na área. Viviane, primeira live ao vivo aqui com a gente. Obrigada, querida. Fala, Roberta. Isso aí. Então, já que já começamos, né? Vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos a essa série de lives, Orgasmo e outras cocitas mais. Aqui você encontra tudo o que você precisa saber para se conhecer mais, se amar mais e sentir muito mais prazer. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Lopes, muito prazer, fisioterapeuta pélvica, 19 anos, especialista em saúde da mulher. E hoje eu estou aqui com meu maridão, Francisco Coutinho, que é urologista e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual. Obrigada, amor, por estar aqui mais uma vez. Beijo. Obrigada, a gente está isolado, gente. Como se ele pudesse fugir daqui de casa, né? Gostaria. Agora, o tema de hoje tem tudo a ver também com essa nossa fase, né? Que estamos todos passando. É bem importante, não só para essa fase, mas como a vida do casal como um todo, que é você conhecer o limite da sua parceria. Então, o tema de hoje é: você conhece os limites da sua parceria? Então, vamos começar, né? Falando um pouco disso. E por que é importante a gente saber o limite da nossa parceria, da nossa relação, né, com o outro? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é assim, que quando a gente conhece o limite do outro, né, a gente abre o leque para uma vida muito mais saudável a dois. Porque a gente evita uma série de coisas, né? A gente evita de entrar num modelo de amor romântico, que é aquele amor idealizado, você fica esperando o seu príncipe encantado, né? E o cara fica esperando aquela mulher idealizada, ou uma parceria homossexual, enfim, fica esperando o homem ou a mulher daquele jeito, né? Então, é bom quando a gente sabe, né, que as coisas são reais, né? Que essa idealização, ela prejudica o nosso relacionamento e acaba também fazendo com que haja um afastamento de você conhecer a sua parceria, porque na verdade, né, amor, se cria uma ilusão sobre a parceria. É, né? Uma ideia, né? Você cria uma ideia do que talvez não o que a pessoa é, mas o que você contemplaria que fosse. E acho que aí tem um equívoco, né? E às vezes isso até em outra instância traz o que a gente chama de inadequação sexual, né? No quesito sexo, isso também pode trazer uma inadequação, porque se você idealiza, você às vezes não comunica o que você quer, você não fala o que você quer para o outro e fica só esperando alguma coisa do outro, e isso é muito ruim para os casais. Mas isso já dá alguns sinais, gente, desde o namoro, né? Para que a gente não caia numa frustração, né? Para a gente não caia numa desilusão. Na verdade, às vezes, a gente acaba caindo nessa seara muito por você se deixar levar, né? E acaba que causa essas questões, né? De o homem gostar de uma coisa, a mulher gostar de outra, né? Um parceiro gostar de uma coisa, a outra parceria gostar de outra coisa, e isso causa muito conflito. Por causa de quê? Aquilo que a gente sempre fala, o lance do diálogo, né? Eu acho que é o principal de tudo, e para que você... acho que a palavra principal, em vez de falar de inadequação, é adequação, quer dizer,
As pessoas devem buscar parceiros que se adequem ao que você gosta. E isso vai desde a mais tenra idade de relacionamento, né? São pessoas que vão criando, às vezes são namoros que vão ficando íntimos e, na verdade, não existe ali naquele namoro uma verdadeira adequação. Existe um costume, existe uma convivência, até uma intimidade, mas que o casal tem muitas diferenças, sejam elas do ponto de vista social, ou de caráter, ou de princípios, e de cama também, né? Ou seja, de desejos, homens mais ativos, homens menos ativos, mulheres mais ativas ou menos, né? Uhum. Parceiros assim. E às vezes a gente vai numa vibe de mudar o outro, né? Numa relação, acha que não, eu vou mudar depois que eu me juntar ou me casar, enfim. Eu vou mudar, ou ele vai mudar, ou ela vai mudar. Que é um grande equívoco. A gente sempre fala, um casal, para ficar junto, você sempre deve pensar e analisar o defeito daquela pessoa, ele é tolerável? Ou seja, eu não gosto, eu gostaria que a pessoa mudasse, mas se ela não mudar ou se ele não mudar, é tolerável? Porque se não for tolerável, eu acho que parte para um engano você achar que em algum momento você vai modificar alguém, tá entendendo? Exatamente. Então a grande questão é, uma relação pode mudar? Bem, na verdade a relação ela pode sofrer mudanças. Eu acho que toda a vida nossa a gente está sempre sofrendo várias interferências do que acontece, né? Por exemplo, agora é um momento que todos os casais estão sofrendo interferência com esse momento, que é um momento de tensão, que é um momento que as pessoas estão muito inseguras, né? Não sabe qual vai ser o futuro, não sabe como é que vai ser o dia de amanhã em relação à parte econômica, e isso obviamente gera mais conflito, né? Porque muitas vezes é chegar para o outro e conversar e falar o quanto que você tá lá dentro ferido, quanto você tá magoado, quais são as suas neuras, né? Então acho que a gente talvez faça pouco isso. E existem outras questões também, né, Fran, que podem vir ao longo da vida, né? Bem, quando alguém casa na igreja, né, tem aquela célebre frase que o padre fala, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E assim, como é que ficam as doenças também, né? Quando a gente se pega na nossa vida com alguma surpresa, né? Quando a gente passa por alguma coisa, como é que fica essa parceria? Já pararam para pensar como é que pode mudar e como é que será que as pessoas estão preparadas para realmente fazer o que prometeu, quer dizer, quem casou na igreja, ou acreditar nisso, né, que é na saúde e na doença. Então, pra gente que lidar com pacientes que eu trabalho muito com pacientes que têm alguma questão, que já sofreram algum tumor pélvico, por exemplo, e que vão passar por todo um tratamento, vão fazer a radioterapia e a vagina vai ficar um pouco modificada com esse tratamento, então vai ficar um pouco mais complicado esse relacionamento, a cabeça dessa mulher não tá muito pro sexo, o que é totalmente compreensível, né? Então, olha que chance que a parceria tem de mostrar de fato o seu amor nessa hora, né? Eu acho que isso é importante, né? E vocês são os homens, né, Fran? Eu acho que você podia falar um pouco disso. Na verdade, acho que tudo vem com a parceria, né? Acho que o momento que algum dos parceiros vem enfrentando uma dificuldade, o outro, obviamente, se essa parceria realmente ela é real, ele vai ter que compreender. Então eu acho até interessante, às vezes eu tenho pacientes em tratamento da sua função, um aprimoramento sexual, ele fala, não, doutor, eu vou dar um tempo agora no meu tratamento, eu não vou usar minha medicação,
porque a minha parceira desenvolveu um câncer, está com um problema, ou está com uma depressão, ou etc. Eu vou apoiá-la, eu vou compreender que esse é o momento dela. Como também eu recebo esposas que acompanham os seus maridos, que estão passando por um momento também difícil, onde tem todo um processo de reabilitação da função sexual, e ela está ali do lado, aprimorando, ajudando, entendendo que aquilo para o casal é importante, às vezes para ele é muito importante. Às vezes eu vejo mulheres que talvez não tivessem nem tanto mais aquele desejo, aquele intenso desejo sexual, poderiam conviver bem com um pouquíssimo sexo ou até sem sexo. Não são forçados, obviamente, não é uma coisa ruim, é claro, mas que elas ajudam, auxiliam aqueles homens, porque elas sabem o quanto que é importante para ele naquele momento recuperar a sua capacidade sexual, né? Em contrapartida, eu tenho aquelas mulheres que têm dor na relação sexual ou que tem vaginismo, que é uma tensão, né, uma contração involuntária da vagina que pode impedir a penetração, ou a vulvodínia, que é uma ardência na vulva, né, que imagina, as mulheres sentem como se tivesse pimenta na vulva, assim, é bem complicado, assim, psicologicamente bem complicado. E eu vejo também essas parcerias muito fofas, né, dizendo, não, vamos no teu tempo, eu espero que precisar. E sendo muito time, né? Porque nessa hora a gente precisa desses parceiros e parceiras ao nosso lado para que esse tratamento tenha uma boa evolução. Acredito que para você também na pós-prostatectomia radical, né? Também tem essa questão, né? Eu acho que após a prostatectomia radical, que é a retirada completa da próstata diante de um câncer, e que você tem um comprometimento sério e muitas das vezes com uma solução um pouquinho mais difícil, prolongada, necessitando de uma terapia mais intensiva, você tem esses pacientes e essa angústia com suas parcerias, tanto dos homens quanto das parceiras. Mas eu acho que não só isso, né? Acho que a gente vê também a parceria quando não existe a cumplicidade do casal, principalmente em relação ao sexo, né? É muito comum isso. Eu receber pacientes com uma queixa de uma dificuldade sexual, e eu investigo uma série de causas, não encontro uma causa que justificasse aquilo, e um dia eu recebo lá, por algum motivo, porque eu pedi, solicitei a parceira que fosse ao consultório, e no final da consulta eu falei assim, eu já identifiquei qual é o problema desse indivíduo, totalmente a falta de cumplicidade e de parceria dessa parceira, né? Ou seja, que não entende, que não compreende, que joga uma cobrança absurda em cima. Isso dos dois lados, né? Eu tô falando do meu porque eu recebo, são os homens, mas acredito que isso do outro lado também seja... As mulheres que você recebe não vão com essa demanda, não vão né? com essa demanda. O urologista com outra demanda. E para mim também, assim, eu infelizmente tem casos onde eu vejo que a parceria é o grande problema. Eu já cheguei a ter pacientes que foram diagnosticadas com dor na relação sexual por algum motivo. Já tive uma paciente que foi diagnosticada com vulvodínia. Rotulada, né? Com vulvodínia, nesse caso foi rotulada. E ela tinha uma parceria péssima, um cara com um relacionamento abusivo com ela, então ela tinha uma dependência psicológica, né, com esse cara. Então como ela começou a ter essa ardência e a não compreensão dele foi assim brutal para ela, e isso foi fazendo com que ela descesse ladeira abaixo, né, nessa autoestima, e criando essa dependência, achando que só ele que era o melhor cara da vida dela, só ele que ia aceitá-la e tudo mais. No entanto, né, um dia ela resolveu dar uma chance para um ex-namorado, olha que loucura, né? E nessa chance
eles acabaram tendo relações, numa relação extraconjugal, entre aspas, porque ela era noiva, né? Ainda não era casada, enfim, numa relação extra. E aí ela não teve nada de ardência, nada, 000. Ela fez isso no desespero mesmo, de falar assim, cara, será que eu vou casar com esse cara? E muito infeliz e tal, e assim, é muito complicado, e eu querendo que ela fosse pra psicóloga, porque eu identificava completamente que aquele relacionamento era péssimo pra ela. Na verdade, a vulva dela estava já alertada. A vulva dela teve coragem primeiro do que ela de rejeitar o sujeito, né? Exatamente. Acho que ela começou assim, e eu acho que isso ocorre com o pênis também. Aí veio, como a Mônica falou, tinha um caso que era nitidamente o pênis do sujeito, ele rejeitava a parceira. Com ela, a coisa não rolava, não funcionava. E isso aí era um bloqueio que ele fazia, uma descarga de adrenalina, ou uma falta de confiança, uma cobrança excessiva. Isso aí, o homem não gosta, de uma maneira geral, desse tipo de cobrança. Às vezes não se sentem tão seguros, tá entendendo? O homem é complexo, a mulher tem que saber também lidar com ele. O pênis, ele é mediado, ele é conduzido pelo sistema nervoso autônomo que nós temos, ou seja, é o sistema nervoso que nós não temos qualquer controle. É a mesma coisa que eu controlar o meu batimento cardíaco. Eu quero que bata mais, eu quero que bata menos. A minha pressão arterial eu quero que abaixe. Isso não vai acontecer. É autônomo, é vida própria, né? Então, o pênis é um outro ser apenas ligado, pendurado ali naquele homem. Ele tem uma vontade própria. Você quer, ele não quer. Você não quer, ele quer. E por aí vai. É isso aí. Bem, e assim, e tem gente concordando aqui, Ritinha concordando com a gente, dizendo que eu sinto isso, ela me passa muitas mensagens. Que legal, isso é uma boa relação que você tem com o seu corpo. Por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente trabalha com sexualidade e a gente quis trazer uma perspectiva diferente. Porque para todo mundo que trabalha com sexualidade ou quem esteja ouvindo porque achou interessante esse assunto, olha como é importante essa escuta, né? Nossa, né, do nosso corpo, dos nossos sinais. Muitas vezes isso passa batido, seja para sexualidade ou seja para outra área. Então, o fisioterapeuta, né, vou falar da minha área, que é a fisioterapia pélvica, não pode só tratar o assoalho pélvico, só olhar para o assoalho pélvico, porque às vezes a gente vai ficar tão preso num diagnóstico, e que não vai ouvir, não vai ter aquela escuta acolhedora e qualificada para as coisas que estão vindo dessa paciente ou desse paciente, né? E que tá assim, muito claro. Então, nem tudo que parece é. Então, como a gente tem uma medicina, que eu digo de um modo geral, né? A área de saúde muito medicalizada, muito ligada em diagnóstico e tal, às vezes a gente perde a oportunidade de ter essa escuta, né, para esse paciente que pode, né, se beneficiar muito com a questão física associada à questão psicológica. Então essa paciente foi beneficiada bastante, eu consegui acessar esse lugar para pedir a ela para ir para o psicólogo, né? Depois que ela foi ao psicólogo, aquela coisa que eu falei para vocês, né, que ela acabou dando uma chance aí pro ex-namorado, foi depois que ela foi à psicóloga que ela ficou encorajada e aí ela deu essa chance pro ex-namorado e foi ótimo para ela perceber assim que ela não tinha absolutamente nada, né? E não casar com essa pessoa. Tô dizendo, claro, que isso não acontece, não é a maioria, mas pode acontecer e passar desapercebido, né? Porque o corpo, ele meio que vai criando alguns mecanismos, às vezes, de defesa contra um relacionamento abusivo, contra um relacionamento ruim, que a gente nem imagina. Então, é só para dar um exemplo dessas coisas, né, que a gente, às vezes, nem passa pela nossa cabeça, né? E uma outra questão, assim, quer falar mais alguma coisa disso? Não, assim, eu complementaria que, por exemplo, hoje na urologia, né, na nossa área, desde o advento
a chegada do Viagra, falo Viagra porque serve qualquer um, Cialis, Levitra e etc. Qualquer um desses remédios comprimidos para ereção, houve uma mudança de rumo, ou seja, muitos homens passaram a ter acesso a essa medicação e o aprimoramento sexual. Nisso também muitos urologistas, que é uma especialidade que cuida de todo o aparelho urinário, cálculo, câncer, tumores de rim, tumores de bexiga, incontinência e etc., ou seja, é extremamente amplo. Muitos urologistas sentiram-se na condição de tratar ou medicalizar, né, esses pacientes com as suas frustrações sexuais, né? E isso aí, muitas das vezes, o indivíduo não está preparado, psicologicamente preparado, ele não trabalha bem as questões dele, os seus fantasmas, como que ele enxerga, ou seja, uma coisa é eu dar ao paciente uma rigidez peniana, isso é fácil, isso é mole. Hoje em dia a medicina praticamente em quase 100% dos casos consegue colocar o indivíduo com o pênis ereto. A questão o que diferencia a sua abordagem da sexualidade daquele indivíduo, ou seja, como que ele está abordando, é só um pênis ereto que você vai dar àquele indivíduo ou como você vai abordar a sexualidade dele com a parceira ou parceiro dele e como que vão entrar com isso adiante. Eu acho que é importante que a gente vê isso. Uma outra fase, né, que... Por isso que a gente gosta de falar sobre educação sexual. Porque a gente acha que falar de sexo e sexualidade liberta as pessoas. A gente acredita nisso. Porque se mais homens conhecessem os processos dos homens e das mulheres, e se nós mulheres conhecêssemos mais os nossos próprios processos e o dos homens, a gente ia viver com certeza com muito menos amarras, né? Com muito menos grilos na cabeça. Então, outra fase também que merece um destaque, não tem nada a ver com nenhuma patologia, com nenhuma disfunção, pelo contrário, é uma fase de festa, quando vem os filhos, né? Que é uma outra transição na vida de um casal, seja homoafetivo ou heteronormativo, né? Como queiram achar. Mas, enfim, é outra fase também que a gente, primeiro, quando você vai pegar os artigos para ler sobre essa fase, né, tem muita coisa dizendo muito mais contra do que a favor em relação ao relacionamento, né, da transformação do relacionamento. Então, eu acho que a gente precisa ver essa vida que veio, né, com outros olhos, com os olhos mais de festa, né? Por que tem que seguir o protocolo? Depois que tiver filho, quantas e quantas pessoas não ouvem isso? E depois que tiver filho, sua vida marital, sexual, vai acabar. Depois que tiver filho, você não vai fazer mais nada da sua vida. Tudo bem que é uma mudança brutal na rotina, né? Você realmente vai abdicar de coisas, né? Mas eu acredito que quem tenha filho, né, tenha consciência que vai ter uma abdicação. Mas tudo depende. Você pode ter uma abdicação doce, porque o teu filho ou a tua filha te gerou muita felicidade, é um processo bonito, foi um processo que veio do amor, do sexo, muitas vezes, né, quando não é traumático, né, e aí a gente não está falando desse recorte, a gente está falando de um recorte com amor, com querer, né, então mesmo esse recorte das pessoas querendo filhos, muitas vezes, será que estão preparados para essa mudança? É uma coisa que tem que se pensar. Por quê? A mulher, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, a mulher ela vai ter mais demandas, né, por causa da amamentação principalmente. A mulher ela fica com desejo muito afetado por conta hormonal, por conta da ocitocina. Na amamentação, a ocitocina deixa a mulher mega realizada, plena, absoluta, não precisa de mais nada. Tem a prolactina que acaba tendo algum impacto sobre a lubrificação vaginal. Então essa mulher... Desejo, né?
ela pode acabar tendo uma lubrificação deficitária nessa ocasião, depois volta ao normal, no pós-parto, né, ali imediato, enquanto está amamentando, que é solucionado com um lubrificante íntimo, né? Então, assim, e será que as pessoas conversam sobre isso? Será que as mulheres sabem disso? Será que os homens ou as suas parceiras sabem disso? Então, assim, você não acha assim, que esse tipo de esclarecimento que para nós é o nosso dia a dia, muitas vezes a gente vê o quanto é recebido com surpresa pela mulher ou pela parceria dela do outro lado. Falou, e agora eu tô entendendo por que não queria. Agora eu tô entendendo por que tava me evitando e eu tava achando que era comigo. E aí fala assim, sabe? Uma coisa que era tão simples de conversar e levar também pro agente de saúde, né? Eu acho que a gente tem que abrir esse leque, conversar mais com os nossos pacientes, quem é da área de saúde, que trabalha com sexualidade, para que a gente realmente consiga ser um agente transformador na vida dessas pessoas. É disso que nós estamos falando, é dessa mudança, conhecer, é você ajudar nesse processo da pessoa conhecer o outro, né? Para tirar essas amarras e de estar disponível para todas essas mudanças que vêm na vida, né? Então, a chegada de filhos num relacionamento, quando o casal tem um bom diálogo, tem muita liberdade em colocar as questões, ele passa a ser como qualquer situação que envolva aquela família. O marido desempregado, um dos membros doentes, qualquer situação, a preocupação com algum outro parente que esteja adoecido, ou pressões no emprego. Às vezes a pessoa está muito bem empregada, mas ela sente uma pressão enorme, ou então ausência, é um médico que dá muito plantão, é um profissional que precisa viajar e ficar muito ausente, ou seja, tudo isso, as questões de filhos não são específicas só de filhos, vai da necessidade do casal de dialogar e ajustar a todo momento a sua vida amorosa. Um casal com filhos que fazia aquele sexo prolongado, que ficavam horas de namoro, muitas das vezes vão trocar por uma rapidinha no banheiro, durante o banho, ou enquanto a criança não acorda, tá entendendo? E isso não é que seja, não é que caia a qualidade, ela muda temporariamente e depois ela vai retornando novamente nos eixos e ela vai se modificando. Não existe uma linha reta, eu acho que é uma estrada que você vai construindo no meio de acordo com as adversidades, né? Por isso que é importante entender o limite do outro. Nesse caso foi um limite fisiológico, de mudança que aconteceu na vida, né? Então, isso é o limite, né? Assim, você não pode esperar da pessoa, da sua parceria, essa relação super caliente e tal, num momento desse. Então, eu acho que a expectativa que a gente cria varia de acordo com o que você vive naquele momento. Então é importante que a gente bote o pé no chão, né, e viva de maneira presente e não de maneira pensar, mas era assim, ou mas eu quero que seja assim. Falta um pouco de presença, eu acho, que na nossa vida, de um modo geral, para tudo hoje em dia, né? A Arielle estava falando aqui que a vinda dos filhos traz uma mudança gigante. É muita transformação. O casal tem que se redescobrir. E eu acho que é uma oportunidade, né, Arielle? Eu acho que, assim, o casal deve tentar ver a coisa por outro lado. Tirar um pouco desse protocolo social que tem que ser, é ruim, não sei o quê, e ver a beleza disso, né? Olha o que vocês fizeram juntos. Olha que coisa linda, né, que vocês acabaram de fazer. Então, é uma maneira diferente de ver, né? Aqui tá ali. Fernanda. Fernanda. Fala, Fê. Psicóloga maravilhosa. Ela falou. Fala, Fernanda, tudo bem? Fala uma coisa interessante isso. As pessoas vão mudando. Obviamente as pessoas vão mudando. Ela falou assim, eu não sou quem eu era há 10 anos atrás. Nem eu. Nem Mônica. Ninguém é.
Então a gente vai mudando e vai se adequando conforme as mudanças vão indo. Ou a performance vai modificando, o desejo vai modificando, as fantasias vão modificando, às vezes também tem isso, né? Um casal tem que ter essa liberdade para ir aos poucos também apimentando as relações, que elas vão ficando retomando, né? Você vai ter redescobrindo elas, né? Novas facetas, novas formas. E aí entra todas as outras coisas que nós já falamos, são brinquedinhos, fantasias e etc, que poderão alimentar e melhorar essa adequação, né? Fazer com que o casal cresce junto, né? Ele vai modificando juntos. Com certeza. E Fernanda, você não quer dar sua opinião, hein? Entra aí para falar com a gente. Fernanda é psicóloga, gente. Uma amiga querida lá de Curitiba. Não sei se ela ainda tá aí. Mas eu queria muito que ela entrasse e falasse desse olhar da psicologia para essas questões que são tão importantes. Hein, Fê? Entra com a gente. Vamos ver se ela entra. Fernanda é psicóloga do mais alto gabarito. Nossa! Pensem, peraí, gente, que tá muito feia a situação aqui. Bota no filtro, eu faço isso, eu boto filtro. Nossa senhora! Peraí, deixa eu ver se a luz fica melhor aqui onde eu tô. Tá legal. Ai, peraí. Oi, gente, tô morrendo de saudades de vocês dois. Tá bem. Sabe o que eu tava pensando, escutando vocês? Eu acho que a gente traz uma ideia de que é tudo estático, né? Porque foi de um jeito, isso tem que ser mantido de outro jeito. Eu fiz um vídeo engraçadinho no Prazer em Saber, falando de uma forma que o marido mostrava para a esposa que estava a fim de transar. Então ele chegava nos seios dela e fazia fom-fom nos seios dela, assim, apertava o seio dela. E esse era o jeito dele demonstrar que estava querendo. E ela falou assim, que todas as vezes eram assim. Então, eu acho que o que vocês estão dizendo é o quanto a gente precisa estar abertos e abertas a tentar algo novo, né? De tentar realmente perceber assim, que não, aquela sexualidade que existia antes de um filho, de uma filha, não vai existir depois, né? Que era o que o Francisco estava falando. E às vezes as pessoas ficam imaginando que aquilo vai voltar, né, de um jeito que não vai. Daí você fica muito mais na expectativa. Mas quando é que vai voltar? Enquanto pode se modificar e ter algo muito mais prazeroso, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas ficam na espera, só na expectativa, né? É verdade. Não, tá ótima. Deixa eu apresentar a Fernanda, que a gente chama a pessoa no susto. A amiga é assim, a amiga concorda com as maluquices da outra. A Fernanda Bonato, ela tem um Instagram maravilhoso, @prazer em saber. Ela é psicóloga lá de Curitiba. Gente, é uma amigona que a vida me deu. Assim, eu agradeço todos os dias por isso. E, assim, tem um trabalho fantástico de psicologia. Assim, e esse tipo de paciente, Fernanda, esse tipo de queixa, na verdade, chega para você muito, assim, dessa modificação depois do casamento? Muito. Eu vejo que tem muito assim, Mônica, até eu comecei a atender um paciente há pouco tempo que veio porque depois que nasceram os filhos, o relacionamento sexual diminuiu e ele acabou indo para pornografia. E acabou não tendo mais contato com a esposa, porque estava se satisfazendo por meio da pornografia, né? Eu acho que esse é um caso bem específico, que me trouxe bastante curiosidade de saber que isso estava acontecendo, mas na maior parte das vezes eu vejo que não há muita compreensão de que tudo mudou, né? Eu vejo, uma das grandes queixas que eu vejo nas mulheres, porque eu acabo atendendo mais mulher, da falta de divisão de responsabilidades com os filhos. Então, essas mulheres voltam para o mercado de trabalho, chegam em casa, têm que dar conta do filho e às vezes não tem essa divisão de responsabilidades mesmo. O banho fica para ela, o jantar fica para ela e o marido quer que ela fique com um desejo ainda, né? Então, eu vejo que essa é a principal queixa
que acaba vindo, né? E eu vejo que aí a importância da comunicação, né? A importância das pessoas estarem se comunicando e do parceiro e da parceira estarem dizendo, né? Que, ó, tá pesado para mim. Se ficar desse jeito, eu não vou estar afim. Esse dia eu vi um meme muito engraçado, que é assim, ó, mulher cansada não combina com sexo. Que é exatamente isso mesmo, mas não é só mulher, o homem também não combina. Todos cansados, É, preocupados, né? Às vezes são homens que estão tensos, com contas, com trabalho e etc. Mas acho que tudo vai naquilo que a gente sempre fala, né? A falta de diálogo de casais, né? Que consideram que tem uma intimidade enorme, como na verdade não tem intimidade para dizer o que não está legal e que não uhum, está bom. E aí isso descamba para essa. As pessoas vão colocando muito embaixo do tapete o problema. Acho que é o medo de discutir aquela situação, de criar um ambiente Falando para levantar aqui. desagradável, faz com que a pessoa vá colocando aquilo embaixo do tapete, mas não tem jeito, que vai chegar lá na frente, a vida vai lhe cobrar aquele preço. Você não tem como escapar disso. E é assim que eu acho que ocorre muito do afastamento dos casais, a perda, inclusive, do desejo, do interesse de cada um, porque você passou a engolir várias coisas que não gostaria. Melhorou, às gente? vezes Estou eu pedindo para levantar a câmera. Tudo bom. Não sei, porque tá bom aí, Fernando? Para mim tá. Antes você estava um pouco cortado, mas agora tá bom. Francisco, às vezes eu falo para os pacientes que eles colocam tantas coisas embaixo do tapete que tem um elefante no meio da sala. Não é nem uma montanha mais, assim, é um negócio gigantesco e que daí eu vejo que eles começam até a evitar de falar sobre tudo isso, né? Como é que eu vou falar, por exemplo, algo que é bem comum, assim, a mulher que tem dificuldade para chegar ao orgasmo e nunca disse na relação sexual, agora tá há 5 anos, 10 anos casado. Como é que eu vou dizer que eu nunca disse? Então vai ter que começar daqui para frente mesmo, né? A falar, olha, tá difícil, para ver se modifica alguma coisa. É. É isso aí. A gente estava falando dessa questão dos limites, né? Porque tudo isso é um limite, né? Que você tem que entender o do outro, que fase que o outro está passando, qual o fardo que está passando, para você poder dialogar. Mas a base de tudo sempre é o diálogo, né? Sempre. Então não tem mistério, né? Eu acho que a cumplicidade e o diálogo é a chave do sucesso mesmo, para saber até o limite do outro. Uhum. É Às o vezes, diálogo. eu acho muito Perdão, louco. Às vezes eu falo para os meus pacientes, eu sou psicóloga, as pessoas estão indo lá para isso mesmo, mas às vezes eu fico me questionando, gente, como é que eu sei isso da vida, da sua vida, mas o seu parceiro ou a sua parceira não sabem? Né? Então, assim, por que para mim você tem coragem de dizer é minha função, mas o quanto é importante a gente ampliar para com quem para a pessoa com quem essa pessoa está se relacionando mesmo. Né? Então, isso eu acho muito louco, às vezes, saber mais do que alguém que a pessoa está casada há 20 anos. É verdade. E assim, a questão da pornografia que você falou, né? A gente até outro dia estava comentando, né? Outro limite é o limite de fantasia, né? O limite da cama mesmo, sexo, sexo. Então, assim, tem gente que gosta de assistir, não substituir, né? Eu não estou falando de Uhum. substituição, estou falando de assistir para dar um tempero e tudo mais. dá uma instigada, né? E não tem coragem de falar para sua parceria, pô, vamos junto, Uhum. sabe? Uhum. Né? É. Que o limite quem vai dar é quando você conversa com o outro, aí vocês dois vão ter, né? Os dois terão Uhum. o limite, né? O que me agride, eu não vou fazer. Então, Uhum. assim, às vezes o cara quer muito um sexo anal e não tem coragem de falar para a mulher, talvez, olha, eu quero muito um sexo anal. A mulher pode dizer, não quero, sabe? Esse é o meu limite. Uhum. Entende? Então, assim, eu acho que a questão da fantasia sexual é outra coisa também, que é outro tabu. Até onde vai a fantasia, né? As pessoas confundem fantasia com realidade. Não, mas aí, se eu fantasiar isso, será que ele vai pensar ou que ela vai pensar que eu quero isso na real? Pergunta, Cacilda. Tem uma outra coisa que eu já ouvi muito, e acho que isso deve acontecer também com as mulheres, são homens falarem o seguinte,
eu não tenho, eu estou numa fase da minha vida que eu não tenho tanto desejo com a minha parceira. Uhum. E eu começo então a fantasiar durante o sexo com ela, mas eu tenho uma fantasia própria. Uhum. Aí eu falo assim, então né, nessa hora você não está mais fazendo sexo, você está se masturbando com a Uhum. vagina da sua parceira, porque você tá em um outro, você tá num outro clima, você está num outro pensamento. Falei, por que que você não coloca para sua parceria quais são as suas fantasias? Porque você também vai dar chance a ela de colocar quais são as fantasias dela e aos poucos vocês vão criando essa regra que é bom para os dois, quer dizer, essa permissão que cada um pode dar ao outro. Uhum. Sabe o que eu acho que vai muito com o que a Mônica começou a falar, assim, que é a comunicação. Às vezes eu vejo que as pessoas não têm habilidade para conseguir comunicar, às vezes não tem, assim, nem passa. Como é que eu posso introduzir esse assunto no meu relacionamento? Na quarta-feira passada eu estava atendendo uma mulher que ela estava falando que ela tinha vontade de usar um vibrador no meio da relação sexual. Mas como é que ela ia dizer isso com um parceiro? Então, às vezes, falta estratégia mesmo para as pessoas, né? De, sei lá, olha, eu li alguma coisa, você já usou? Você acha legal a gente usar? Ou então você estava conversando Vamos com uma tentar. amiga. Eu li um Não, é livro. legal. Eu li é ótimo. Eu li uma revista que o negócio é legal. Porque aí você já sabe qual é a reação do outro, né? Tem gente também que faz uma estratégia mais hardcore. Chega, ué, sentei em cima de um negócio aqui. Ih, gente, o vibrador. Essa seria ótima. Ótimo. Mas sabe que essa pessoa que eu atendo, a gente estava falando sobre. Ela foi um dia numa palestra da. Ai, eu nunca sei falar o sobrenome dela, Mônica, você deve saber. Da Ana, do Vagina Sem Neura. Ah, Gering. Ana É, Gering. e daí, quando ela saiu da palestra, ela chegou a comentar com o namorado, mas ela comprou uns brinquedinhos eróticos e nunca usou. Eu falei, mas por que você não resgata? Ele sabe que você foi na palestra. Por que você não fala, ó, lembra que eu tinha comprado? A gente nunca usou. Então, eu vejo que algumas pessoas... falta essa estratégia. Eu estava lendo um livro que o nome é Brinquedos Eróticos, que conta a história dos brinquedos eróticos. Mas eu achei muito legal que dentro tem contos eróticos. E esses contos meio que ensinam as pessoas a usar o brinquedo, até para você ir sentindo. Alguém comentou aqui, né? Ai, mas será que não vai invadir o espaço? Eu acho que você pode trazer o assunto para você ver se aquela pessoa tá aberta a tentar ou não, porque talvez a pessoa já feche as portas ali num primeiro momento, né? Assim, eu nunca tive, eu sempre tive vontade, mas eu nunca tive curiosidade de fazer sexo anal. Você gosta? De trazer esse assunto para a pessoa ir conversando, né? Que daí é onde eu comecei a falar, que para mim tudo é a base da comunicação. Daí. Gente, entrei E, mega na live. Eu vou ficar aqui mesmo, assim, com essa. ótimo aí. E, Fernanda, tem uma outra questão, é que as pessoas têm que aprender que o não, ele não é eterno. Aham, Então, quando você, às vezes, você faz um approach, quer dizer, você coloca uma situação, a pessoa reage mal, você não pode pegar aquilo e falar assim, bom, então isso aqui está fora de questão. Você vai tentar novamente, você vai insistindo, você vai ver no momento adequado, você vai inserir ou uma fantasia ou uma situação dessa no momento de maior excitação. A Mônica deu o exemplo do sexo anal. Sexo anal não se pede, sexo uhum, anal se conquista, né? uhum, Então é algo que você tem que ver qual é o momento que você vai abordar e tentar aquilo que você está desejando e deixar a uhum. pessoa, obviamente, à vontade também de dizer um não, porque o não é não, né? Então é só como não insistir, Uhum. mas saber abrir aquela porta com jeito, sem arrombá-la, né? Mas toda porta ela tem uma chave que encaixa e gira. Uma hora ela abre, entendeu? Uhum. Aí, meu irmão falou que na hora que eu falei do vibrador, né? Ele falou, kkkk, quem deixou isso aqui? A galera gostou. A galera gostou.
Ah, Que ó, eu a não sei se Tiene eu tá estava falando, falando só um minutinho, de não Fê. ser estático, né? Desculpa. Oi? Não, Que acho desculpa que o que eu. o Francisco está falando é de não ser estático, né? Pode ser que algo que eu pensei, que eu propus para minha parceria há 5 anos atrás, hoje em dia a gente não seja mais a mesma pessoa e agora eu inclusive queira isso, né, na minha relação. É verdade, com certeza. Eu acho que a grande beleza da sexualidade é que ela é evolutiva, né? Então, um dia você não gosta de uma coisa, depois você gosta, pode vir a não gostar mais, porque aconteceu alguma coisa, e pode voltar a gostar, enfim. Eu acho que é isso aí que você falou. Eu acho que é de extrema importância o diálogo, né? A Tiene está dizendo aqui que. Peraí, que eu ia ler. Muito bom isso, Francisco. Nem o não E também o e sim. também o sim. Não são Não eternos. são eternos. A Jenny vai estar aqui amanhã comigo. A gente vai falar de conexão, né? A importância da conexão para a pessoa se sentir segura numa relação. Vai ser maneiro, hein? Ela tem uma vivência, uma fisioterapeuta de mão cheia, com a visão de um somatosensorial. Muito legal, muito legal. Mas, Fê, eu tô amando a sua participação. Não, gente, eu tô muito envergonhada porque eu entrei no negócio. Não, você não entrou. Nós convidamos. Nós convidamos você. Você, coitado, você caiu na cilada aqui com a gente. Obrigada, tá linda, de você Um ter beijo ficado aqui para com a vocês gente. dois. Sua Imagina, gente. participação floriu o negócio, ficou bem melhor, porque uma psicóloga falando tem, né? É outro naipe, é outro patamar, gente. Até parece. Siga Obrigada. Fernanda Bonato no Instagram, @prazer em saber, é sensacional. E ela tá atendendo online, não tá? Tô. Por isso que eu tô com essa cara, gente. Tô desde as 8 da manhã. Tô indo dormir, tomar banho e descansar. Um beijo. Tô com saudades de vocês. Um beijo, Também. Fernanda. Beijão. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Você sabe desligar? Sabe. Então, a Ângela tá falando aqui, ó, maravilhosa Fernanda, estudei com ela. Ah, que legal! Fez especialização de sexualidade humana. Então, com certeza foi com a doutora Carmita, né? Doutora Carmita Eita, Abdo. Um comentário que eu gostaria de fazer. Atendi um casal de idosos que se reencontraram na sexualidade através do vibrador. Olha que ai, que lindo! maravilha. Que legal! Que legal, Ângela. Adorei saber disso. Ah, é na quarta que eu vou estar com o Tiene. Olha, a louca, falando que é amanhã. Amanhã não é Tiene, não. Quarta-feira, gente, vai ser imperdível. Tiene, tá vendo, né? A louca. Então, qual o nome desse livro mesmo? Ah, depois eu peço para ela falar. Brinquedos Eróticos, acho que é. Acho que o nome é Brinquedos Eróticos mesmo. Na página dela, quem está perguntando, acho que é Pua, tá lá um post sobre esse livro. Ela fala algumas coisas no @prazer em saber. Vai lá que você vai achar bem no feed dela mesmo. Gente, a gente já está terminando e eu acho que a gente pode passar então que dicas, né, Fran? Fala aí, que dicas nós podemos dar para um casal respeitar e ter equilíbrio nos limites? Eu acho que a primeira coisa é você antes conhecer a pessoa de verdade, conhecer, ver os sinais no namoro, né, para você saber quais são os limites dessa pessoa, ajustar quais são os seus limites para de repente E ver se o casal tem adequação, né? para Ou ver. seja, é a namorada que nunca gosta de o camarada que tem uma sexualidade extremamente aflorada e que isso é muito importante para ele, e uma namorada que pouco quer fazer o sexo, e vice-versa. Então, isso é uma adequação, que as pessoas acham que vai mudar, e às vezes não vai mudar, porque é da pessoa, é da personalidade, é questões de desejo. Isso aí você tem que saber direitinho quando você encontra a sua parceria. Tá tremendo. Tá Ele tá batendo aqui no lugar que tá Então dá coisando mais. e tá tremendo a câmera. Aí eu tô toda hora assim nele. Ele ainda não entendeu. Eu tô achando o tempo todo que eu tô falando uma Ele não bobagem. está sabendo do limite dele, gente. Eu tô achando que eu tô falando uma bobagem. Por que eu tô falando de bobagem que eu toda hora me Você vai cutucando? falando só coisas boas. Olha só, então, e o que o Francisco fala sempre é muito importante essa coisa do limite, passa também por uma questão assim, você precisa ficar com alguém que você suporte os defeitos.
né? Então, que você suporte quais são os limites também dessa pessoa. Não que você não tente mudar. Não, você vai tentar mudar. É normal que a gente tente mudar, mas não pode ser uma mudança radical, gente. Radical, ninguém vai mudar radicalmente. Pessoa era A, vai mudar para C. Não vai, cara, não vai. Então, não se enganem, façam decisões, tomem decisões com o pé no chão também, sabe? Não a flor de uma paixão, né? Não a flor de uma paixão, porque depois a paixão, né? Ela tem um limite dela. E ela passa e você, ai, mas ele era assim, ai, mas ela era assim. Então, calma, gasta essa paixão para poder ver se esses limites se encaixam na tua vida, se encaixam no que você quer. É isso aí, a Tiene falou, show, a gente não muda ninguém, isso aí. Reservar um tempo, olha, o sábio, só podia ser meu irmão, aqui, ó, reservar um tempo, um bom tempo para o casal, sem pressa, namorar com tempo e sem pressa. Isso aí, né, Tom? É à toa que é meu irmão, né, gente? Ai, que orgulho! Ai, sou muito apaixonada pelo meu irmão, gente. Amo demais. Então, e ter consciência disso, né? Que ninguém muda assim, da água para o vinho, né? Radicalmente, não vai rolar. Então, o diálogo é essencial. A Fernanda falou, e a gente vai sempre bater nessa tecla do diálogo, da cumplicidade, você ter a liberdade de falar o que você quer, né? E também, quando alguém fala para você o que quer e você quer botar um limite, antes de você radicalizar e falar, não quero isso, cara, vai pesquisar, vai ler sobre aquilo, vai sabe? pensar. Vai pensar primeiro. Ou experimenta. Se não for uma coisa que vai te agredir, né? Experimenta para dizer assim, olha, bom isso. Ou isso não é minha praia. Hoje, isso não é minha praia. Eu acho mais legal quando a gente fala mais nessa perspectiva. Hoje. Hoje, no presente, né? Hoje. A gente precisa exercitar a presença. O que é do futuro, o futuro vai dizer. Né? A gente também vai dizer porque a gente vai mudar. Ou a gente vai ficar estático nessa mesma opinião. Será? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Né? Aquela velha opinião formada sobre tudo. Já dizia Raul Seixas, e eu uso isso, gente, como lema de vida de verdade para mim. Eu prefiro realmente ser uma metamorfose ambulante. E com essa frase, vamos terminar a nossa live. Vamos encerrar. Que foi um prazer estar aqui com vocês, conversando. Hoje foi uma conversa, né? E muito obrigada, Fernanda Bonato, de ter participado assim no susto. Obrigada a participação de todos, a Tiene, meu irmão Neto, muito obrigada, Ritinha, muito obrigada, Carol. Carolzinha tá aí. Eu vi que Carolzinha tá aí. Saudade. Tá? Gustavo, a Cate Nobre, doutor Gustavo, muito obrigada, Marielle, Marielle nada, Arielle. Muito obrigada a todos. Ó, Carol Aragão, Raíssa, muito obrigada, gente. Um beijo a todos. Um beijo a todo mundo. A Luísa, ó. Eu cheguei e falou assim, muito beijo na boca. Isso, beijo na boca, beijo na boca. De língua. De língua, nada de estalinho. Beijo na testa, nem pensar, nem pensar. Reserva isso para os filhos de vocês. Beijo na testa. Pais, para os pais também. Os irmãos também, beijo na testa. Beijo, gente. Beijo. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar de endometriose com Renata Bueri. Não percam, tá? Um beijão. Tchau, tchau. Peraí, beijo na boca. Beijo de língua. Depois a gente... É porque, né, vai ficar um negócio de língua, assim, né? Não fica tão esteticamente bonito, tá, gente? Mas depois a gente vai beijar direitinho aqui. Um beijo pra vocês. Tchau.